Olá, pessoal. Sou o professor Pablo Mendes, famoso aí agente atualizado. E nós vamos tratar hoje sobre as dimensões dos veículos, propriamente as dimensões de veículos que não necessitam de AET ou de AE, que é a autorização especial de trânsito e a autorização específica. Posteriormente, nós vamos explicar em detalhes sobre a ET e a AE. Então, fique atento, já pegue seu papel, sua caneta e vamos desenhar nossos veículos. Então, quando se tratar da largura e for os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinário de qualquer natureza, de trabalhos agrícolas, a largura máxima é de 2,8 metros. Já os demais veículos, de 2,6 metros, certo? Então, aqui nós estamos tratando da largura de veículos que, repetindo, não necessitam de AET ou AE, certo? Já na altura, a altura máxima de todos os veículos é de 4,40 metros. O comprimento, aí a gente vai entender aqui primeiro dos veículos não articulados. Aquele veículo que ele não é articulado, o comprimento máximo é de 14 metros. Então, o comprimento máximo de um veículo não articulado é de 14 metros. Quando nós estamos falando ainda de veículos não articulados, vamos para os veículos de transporte coletivo urbano de passageiros. O transporte coletivo urbano de passageiros que possui um terceiro eixo de apoio direcional. O que é o eixo direcional? O eixo direcional é o eixo que está ligado ali à direção do veículo, certo? Então, esse aqui é o eixo direcional. Só que esse veículo ele também possui um terceiro eixo direcional, olha só. Então, quando o motorista faz o giro na direção do veículo, ele vai ter aqui alterações, aqui vai ter mudança de direção nesses eixos. Então, quando for um veículo que tiver terceiro eixo, esse aqui é o terceiro eixo de apoio direcional, o comprimento máximo será de 15 metros. Também será de 15 metros aquele veículo não articulado que tiver característica rodoviária para o transporte coletivo de passageiros que for na configuração de chassi 8x2. O que seria um chassi 8x2? Aqui está se falando do conjunto de eixos, então cada um desse aqui são dois, ó, dois, 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 ou seja, 2, 4, 6, 8. Então ele vai ter isso aqui, ó. São a configuração aqui 8 e desses 8, 2 são tracionados. Tracionados. Ou seja, a força desse veículo é em um desses, em um conjunto desses eixos. Então, o comprimento máximo também será de 15 metros. Então, digamos que seja neste aqui o comprimento, ou em qualquer outro. Aqui é só a gente está falando da configuração desse chassi, certo? Agora, dos veículos articulados. Veículo articulado do transporte coletivo de passageiro, ele vai ter comprimento máximo de 19,8 metros. Claro, repetindo, veículo que não necessita de AET ou de AE, beleza? Já se for um veículo articulado com duas unidades, do tipo caminhão-trator. O que é o caminhão-trator? Está aqui o caminhão-trator. E a outra unidade for um semi-reboque. Só lembrando da aula sobre reboques e semi-reboques, para a gente ver a maneira que ele é acoplado ao veículo que está tracionando, certo? O comprimento máximo será de 19,30 metros. Então, o comprimento máximo desse veículo será de 19,30 metros, certo? Já no outro, articulado com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus, somados a um reboque, será de 19,8. Repare que
este tamanho aqui, o 19,8, ele é exatamente igual ao do veículo do transporte coletivo articulado. O comprimento máximo também é de 19,8. Aqui nós temos o caminhão e aqui nós temos o reboque. Qual a diferença de reboque e semi-reboque? É a forma como ele está acoplado ao veículo que está tracionando. O reboque ele está engatado. E o comprimento máximo aqui dessa combinação de veículos é de 19,8 metros. Beleza? Lembrando que isso aqui está se tratando de veículos que não necessitam de AET ou de AE. Já se tratando dos tratores, maquinários agrícolas, o comprimento máximo é de 15 metros, certo? Então, o comprimento máximo é de 15 metros. Agora nós vamos entender sobre o balanço traseiro. A gente já viu a altura, a largura, o comprimento e agora o balanço traseiro. Mas o que que é o balanço traseiro de um veículo? O balanço traseiro de um veículo é a distância do plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas, nesse caso aqui só tem esse, ao ponto mais recuado do veículo. Então, o balanço traseiro é esse espaço aqui. E ele precisa ser controlado por quê? Porque caso não tenha um controle, não tenha esse percentual regulamentado, esse veículo pode dar o famoso grau, por exemplo, pode levantar a sua frente. E o balanço traseiro dos veículos não articulados de transporte de carga não pode ultrapassar 60%, é até 60%, vamos ficar atentos, da distância entre os dois eixos. Então, é dessa distância aqui. Isso quer dizer que esta distância não pode ser superior a 60% desta distância aqui ou não podendo exceder 3,5 metros. E guarde aqui o 3,5 metros, porque esse é o balanço traseiro dos reboques e dos semi-reboques. Ele não pode ultrapassar 3,5 metros. Então, é até 3,5 metros. Beleza? Já o balanço traseiro dos veículos não articulados do transporte de passageiros, ele tem um pouquinho mais complexo, um pouquinho chato, mas dá da gente entender. Vamos lá. O balanço traseiro dos veículos de transporte de passageiros não articulados, ele vai depender da posição que esse motor está. Veja, se o objetivo do balanço traseiro é fazer com que esse veículo ele não levante a sua frente ou sua parte de trás, a gente vai depender de onde está o maior peso, que é o motor. Então, se o motor for traseiro, ou seja, se ele estiver localizado nessa parte, o balanço traseiro não poderá ser superior a 62%. Já se o motor for central, o balanço traseiro é de até 66%. E se o motor for na parte dianteira, o balanço traseiro, lembre-se, estamos falando do balanço traseiro, apesar de eu ter colocado aqui ao lado da posição do motor, mas nós estamos falando deste espaço, que é o famoso balanço traseiro. Então, essa é a aula sobre dimensões dos veículos, tanto dos veículos de carga quanto dos veículos de transporte de passageiros. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Nós vamos desvendar essa resolução 882 em microconteúdos.